hoje a palavra de Deus. Amém? Peço que os irmãos abram no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Amém? Que vai estar me dizendo assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e os pratica, é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, escorreia do rio, sobreveio o vento, e coberteram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não o pratica, é comparada ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, as correntes do rio, sobreveio os ventos e combatia aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Peço que os irmãos, em nome de Jesus, se assentem, dando glória ao nome do Senhor. Então aqui nós vemos que vai falar sobre o homem prudente e o homem insensato. Então aqui vemos que teve o homem prudente, foi o homem que verdadeiramente ele ali edificou a sua casa sobre a rocha. Entendemos que verdadeiramente ele edificou a casa dele sobre a rocha. E você vê que verdadeiramente veio ali aqueles ventos, veio tudo aquilo sobre aquela casa, mas verdadeiramente aquela casa ela permaneceu de pé. Por quê? Porque verdadeiramente ele estava afirmada sobre a rocha. Verdadeiramente ele conhecia aquelas palavras e verdadeiramente ele praticava. Então você vê que verdadeiramente quando aquela casa estava ali afirmada sobre a rocha, você vê que veio sobre aquela casa, veio sobre os ventos, veio sobre várias coisas sobre aquela casa, mas verdadeiramente aquela casa continuou de pé. Por quê? Porque verdadeiramente o homem prudente, ele ali conhecia e verdadeiramente ele guardava a palavra. Verdadeiramente, ele não só verdadeiramente estava lendo e praticando, mas sim verdadeiramente ele estava guardando a palavra do Senhor. Verdadeiramente ele estava ali pegando para si. Então vemos aí que verdadeiramente quando veio aqueles ventos sobre a vida dele, quando veio aqueles ventos sobre aquela casa, verdadeiramente aquela casa continuou de pé. Por quê? Porque verdadeiramente ele estava praticando, verdadeiramente ele estava guardando aquela palavra. Entendemos que tem muita gente que hoje em dia ela diz que são prudentes. Verdadeiramente hoje em dia vemos pessoas que diz que é prudente na casa do Senhor. Mas vemos que elas pegam, lê verdadeiramente a palavra, elas verdadeiramente olham a palavra, diz que é prudente, mas vemos que verdadeiramente elas não estão praticando esta palavra, verdadeiramente elas não estão vivendo desta palavra. Então você vê que quando o vento veio sobre aquela casa continuou de pé. Por quê? Porque verdadeiramente ele estava guardando e verdadeiramente ele estava vivendo. A geração de hoje em dia, elas querem dizer que é prudente na casa do Senhor, verdadeiramente ela diz que é prudente, ela diz que lê a palavra, ela diz que verdadeiramente está no púlpito pregando, mas verdadeiramente quando o vento vem sobre a casa dela, ela cai. Sabe por quê? Porque verdadeiramente ela está sendo que nem um insensato. Porque o insensato verdadeiramente ele conhecia, mas verdadeiramente ele não guardava a palavra para si. Verdadeiramente aquele homem ele conhecia a palavra. Verdadeiramente eu creio que ele possa ser que ele verdadeiramente ele lia aquela palavra, ele possa ser que ele estava pregando a palavra, mas verdadeiramente ele não vivia aquela palavra. Mas entendemos que o homem prudente, ele verdadeiramente ele não só lia aquela palavra, mas sim como ele vivia a palavra e guardava também a palavra para dentro de si. Muitas pessoas, é fácil eu e você dizer que ler as escrituras do Senhor, é fácil eu e você dizer que é prudente na casa do Senhor, ler a palavra,
palavra, é pregoar a palavra do Senhor, mas verdadeiramente eu quero ver a maioria das pessoas, ela viver o que está escrito nas Escrituras. Eu quero ver a maioria das pessoas praticar verdadeiramente correto o que está dizendo nas Escrituras. Mas entendemos que o homem prudente é quando veio aquele levante sobre a casa dele, é quando veio aquelas pedradas sobre a casa daquele homem prudente. Você vê que verdadeiramente ele continuou de pé, verdadeiramente ele ficou tranquilo, porque verdadeiramente ele não só estava lendo as Escrituras, é como verdadeiramente ele estava guardando as Escrituras dentro do coração dele. Então entendemos que não basta só eu e você querer pegar a palavra, vir todos os dias ao culto, observar o pregador que está pregando, mas é necessário eu e você pegar essa Escritura e eternizar dentro do nosso coração e verdadeiramente guardar essa palavra dentro do nosso coração. Para quê? Para que quando venham os ventos sobre a nossa vida, eu e você verdadeiramente esteja de pé. Porque aquele homem prudente, ele ficou de pé, porque verdadeiramente ele estava conhecendo, verdadeiramente ele conhecia a palavra e verdadeiramente ele guardava para si. Então quando aquele vento veio sobre a casa dele, quando aquele vento veio sobre ele, verdadeiramente ele ficou de pé, verdadeiramente ele ficou erguido. Então aquele vento ele não pôde derrubar aquela casa, porque verdadeiramente aquele homem prudente, ele conhecia a palavra. Tem pessoas que hoje em dia elas caem verdadeiramente quando o vento vem sobre a vida delas, quando o vento vem sobre as casas dela, ela cai, ela se joga, porque verdadeiramente ela está sendo que nem um homem insensato. Porque o homem insensato, ele verdadeiramente, ele também estava dentro da casa, ele também conhecia verdadeiramente, ele conhecia a palavra. Verdadeiramente aquele homem insensato, ele também lia aquelas escrituras, mas verdadeiramente ele não guardava as escrituras dentro do coração, verdadeiramente ele não praticava aquelas escrituras. Então ele simplesmente ele só lia. Mas você vê que quando o vento veio sobre a casa daquele homem, quando veio o vento sobre aquele homem insensato, você vê que a queda foi grande sobre a vida dele. Você vê que a queda foi grande sobre a vida dele. Muitas pessoas hoje em dia na casa do Senhor, hoje em dia as pessoas, elas querem viver na casa de Cristo, hoje em dia elas querem estar na casa de Cristo, verdadeiramente elas querem ler as escrituras, verdadeiramente ela chega no culto, ela abre as escrituras, ela lê as escrituras, mas verdadeiramente ela não guarda as escrituras para ela, verdadeiramente ela não guarda as escrituras dentro do coração dela, verdadeiramente ela não pega aquelas escrituras e guarda para ela. É fácil em você verdadeiramente querer ler as escrituras, verdadeiramente é fácil em você pegar a Bíblia, observar, vir para o culto, ver verdadeiramente os irmãos pregando, ver verdadeiramente o pregador pregando, mas verdadeiramente quando vai observar, verdadeiramente eles não guardaram nada daquilo que foi pregoado, verdadeiramente eles não guardaram nada daquilo que foi dado para a igreja. Eles estão sendo verdadeiramente que nem um homem insensato. Por quê? Porque aquele homem, ele verdadeiramente, ele edificou a casa dele sobre areia. Então você vê que quando ele edificou aquela casa dele sobre areia, verdadeiramente aqueles ventos veio sobre a vida dele. Você vê que a queda dele foi grande, mas a queda do homem prudente não. Eu creio que aquele homem prudente, verdadeiramente, ele ficou despreocupado, verdadeiramente ele ficou tranquilo. Por quê? Porque ele sabia que aqueles ventos que estavam vindo sobre ele sabia que aquele levante que estava vindo sobre ele era pouco. Por quê? Porque verdadeiramente não podia tirar ele dali, verdadeiramente não podia arrancar ele dali. Por quê? Porque verdadeiramente ele estava afirmado, verdadeiramente ele estava ali afirmado naquele lugar. Então o vento ele não podia arrancar ele. Então eu e você entendemos que a palmeira é a mesma coisa. Você vê que aqueles ventos vêm um ventanal grande sobre ela, ela vai para um lado, mas verdadeiramente ela fica ali naquela posição. Ela vai para o outro, mas verdadeiramente ela não cai, porque verdadeiramente ela está
afirmado ali, verdadeiramente ela está afirmado na rocha. Então eu e você devemos ser que nem um homem prudente, verdadeiramente eu e você devemos se afirmar na casa do Senhor. Eu e você verdadeiramente devemos ficar afirmado na rocha, porque se eu e você verdadeiramente está afirmado na rocha, eu e você verdadeiramente está ali convicto na palavra do Senhor, não tenha ninguém que possa te arrancar, não tenha ninguém que possa tirar você dali, porque verdadeiramente você conhece a palavra do Senhor, porque verdadeiramente você está ali afirmado. Então se vem o vento sobre a tua vida, ele não pode te derrubar, se vem pedrada, ele não pode te arrancar, porque você escolheu verdadeiramente estar afirmado na rocha. Então vemos que aquele homem, ele verdadeiramente, ele escolheu ali ficar afirmado na rocha. E você vê que ele estando afirmado, ele não saiu daquele lugar de jeito nenhum. Você vê que aquele vento veio tremendamente sobre a vida dele, mas ele ali estava no mesmo lugar. Ele ali estava afirmado, verdadeiramente ele estava ali. Ele não saiu de qualquer maneira daquele lugar. Tem pessoas que dizem que verdadeiramente guarda a palavra, mas verdadeiramente a palavra ele diz que aquele que diz que verdadeiramente lê as escrituras e não guarda, ele se torna mentiroso. A palavra ele nos diz que nós que diz que lê todas as escrituras, mas não guarda a palavra dentro de nós, eu e você se tornamos mentirosos na casa do Senhor. E é por isso que muitas pessoas elas conseguem cair, por isso que muitas pessoas elas conseguem sair do evangelho, porque elas dizem que está guardando a palavra, mas verdadeiramente elas não estão guardando a palavra. Creio eu que o homem insensato, ele verdadeiramente, ele estava ali lendo despreocupado, ele estava lendo a palavra, verdadeiramente ele estava estudando a palavra. Eu creio que verdadeiramente ele estudava e lia a palavra, mas verdadeiramente ele, por trás de tudo isso, ele ainda fazia as práticas que não eram o agrado do Senhor. Então você vê que aquele homem prudente, ele lia, mas ele praticava e guardava a palavra do Senhor. O insensato não, ele só fazia querer ler e não queria praticar, e não queria verdadeiramente guardar as escrituras. Então você vê que ele só lendo, ele só queria ler, mas não praticava e não guardava. E você vê que o vento veio sobre ele e aquela casa ela foi destruída. Mas o prudente, ele sendo leitor, ele verdadeiramente ele lia a palavra, mas verdadeiramente ele guardava e praticava, vivendo ali corretamente. Por quê? Porque ele sabia que se verdadeiramente ele só fizesse ler, mas ele verdadeiramente não guardasse aquela palavra ou praticasse para ele, ele sabia que qualquer momento que visse algum vento sobre ele, qualquer momento que visse algo sobre a vida dele, verdadeiramente ele podia ser destruído, verdadeiramente ele podia ser levado por qualquer vento. Hoje em dia entendemos que a geração de hoje em dia está sendo levada por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque verdadeiramente ele não quer praticar verdadeiramente a palavra do Senhor, ele não quer guardar a palavra do Senhor. Então quando vem algum vento de doutrina sobre a vida deles, aí eles querem sair, largar o caminho do Senhor, aí eles são levados por qualquer coisa, eles são levados por qualquer vento. Mas aquele homem sendo sábio, porque verdadeiramente ele conhecia, ele verdadeiramente não caiu, ele verdadeiramente ele não saiu da direção, verdadeiramente ele continuou afirmado sobre a rocha, ele continuou afirmado sobre aquele lugar. Devemos verdadeiramente entender que devemos cada dia mais se aprofundar na palavra do Senhor. Cada dia mais eu e você devemos se aprofundar na palavra de Cristo. E não só eu e você querer ler a palavra dele um momento, ou eu e você querer estudar
da palavra dele só um dia, só um momento quando eu e você talvez esteja só na igreja, eu e você queira ler a palavra do Senhor, mas não, eu e você devemos cada dia mais estudar a palavra dele, para que eu e você cada dia mais venha guardar essa palavra dentro de nós, para que cada dia mais eu e você venha guardar essa palavra no nosso coração, para que eu e você cada dia mais se torne forte na casa do Senhor, para que cada dia mais eu e você se afirme na casa do Senhor. Porque se eu e você verdadeiramente está ali lendo essa palavra, e cada dia mais eu e você está pegando o conhecimento dessa palavra, eu e você verdadeiramente não tem como eu e você sair da rocha, eu e você não tem como se afastar da rocha, porque verdadeiramente eu e você está sendo conhecedor da palavra, eu e você verdadeiramente está guardando ela para nós. Então o homem insensato, ele queria viver na casa do Senhor, ele queria fazer aquele, dizer que era leitor ou verdadeiramente conhecedor, mas verdadeiramente aquele vento veio e destruiu ele. Por quê? Porque verdadeiramente ele queria estar de farsa, mas o homem prudente, ele não estava de farsa, ele verdadeiramente, ele sabia ali naquele momento que se qualquer coisa acontecesse com ele, ele sabia que não podia ali abalar ele sabia que não podia verdadeiramente tocar sobre a vida dele, porque verdadeiramente aquele homem o homem prudente, ele verdadeiramente ele estava ali afirmado, verdadeiramente ele estava já preparado para o que ia vir sobre a vida dele. Como é que eu e você verdadeiramente vai estar preparado para qualquer vento que vem sobre a nossa vida? Se eu e você verdadeiramente não guarda as escrituras, e verdadeiramente eu e você não se fortalece na casa do Senhor, se eu e você verdadeiramente não guarda aquilo que devemos guardar nas escrituras, então ele verdadeiramente ele sabia que se qualquer vento visse sobre a vida dele, ele sabia que ele ia estar preparado para aqueles ventos. Então eu creio que ele ficou despreocupado da vida. Por quê? Porque verdadeiramente ele sabia ali que não ia abalar ele, não ia abalar as estruturas dele. Então verdadeiramente ele ficou despreocupado. Você vê que o vento passou e ele verdadeiramente continuou no mesmo lugar. Você vê que ali veio várias coisas sobre ele, mas verdadeiramente ele permaneceu na rocha. Verdadeiramente ele continuou na posição dele. Tem pessoas que elas saem da posição por qualquer besteira. Tem pessoas que ela sai da posição por qualquer coisa. Você vê que vem um ventinho sobre a vida dela, ela já cai no chão. Você vê que ela já sai da casa do Senhor. Você vê que um ventinho que vem sobre a vida dela, verdadeiramente ela já cai. Então você vê que se eu e você for comparar para o vento que veio sobre o homem prudente, você vê que foi um vento forte para querer acabar com ele, mas verdadeiramente não conseguiu, porque ele verdadeiramente estava afirmado na palavra do Senhor. Mas o insensato, o interessante é que o insensato, ele sabendo que ele não estava verdadeiramente vivendo e praticando a palavra do Senhor, você vê que ele achou que ali a casa dele não ia cair. Você vê que ele verdadeiramente, eu creio que ele também deve ser que ele ficou despreocupado, que a casa dele não ia cair. Mas você vê como é que uma pessoa verdadeiramente não vive corretamente com a palavra do Senhor. Como é que uma pessoa verdadeiramente não vive na direção de Cristo. Como é que uma pessoa verdadeiramente não vive fazendo as práticas do Senhor. Quando o vento vem sobre a vida dela, não tenha essa pessoa que ela fique de pé, não tenha essa pessoa que ela fique afirmada na rocha. Por quê? Porque o prudente ele ficou afirmado porque ele conhecia, mas o insensato ele achava que ele ia ficar em pé, que nem o prudente, mas você vê que ele não ficou. O vento veio e derrubou, e você vê que foi grande a ruína sobre a vida dele e sobre a casa dele. Então sabemos que para que não venha verdadeiramente ser uma ruína para a vida daquelas pessoas que verdadeiramente diz que vive
na palavra do Senhor, que diz que vive nas práticas de Cristo, que diz que vive fazendo a vontade do Senhor, para que não venha ser a ruína sobre a tua vida. É necessário que você venha praticar e fazer que nem um homem prudente, viver verdadeiramente as escrituras de Cristo, viver verdadeiramente na direção dele, porque se você vive corretamente com Cristo, se você vive verdadeiramente na direção de Deus, corretamente com ele, não tem como o vento ele querer te derrubar, não tem como o vento ele querer te tirar, parar você, porque verdadeiramente você está vivendo e verdadeiramente você está praticando as escrituras de Cristo, verdadeiramente você está andando corretamente com ele. Tem pessoas que hoje em dia as pessoas elas querem verdadeiramente viver de qualquer jeito na casa do Senhor. Elas querem fazer de qualquer maneira na casa de Cristo. Elas verdadeiramente querem andar de qualquer jeito na casa dele. Querem verdadeiramente levar a palavra dele de qualquer maneira. Então você vê que hoje em dia entendemos que as pessoas elas não caem verdadeiramente, não saem do Evangelho, porque ela verdadeiramente era conhecedor da palavra. Ela não sai do Evangelho porque verdadeiramente ela entendia a palavra. Sabe, a maioria das pessoas ela não sai da casa do Senhor, ela não cai porque verdadeiramente ela conhecia totalmente a palavra do Senhor. Mas se verdadeiramente ela sai do Evangelho porque verdadeiramente ela não quer viver o que a palavra ordena, ela sai do Evangelho porque verdadeiramente ela não quer viver corretamente como a palavra ordena que vive. Ela verdadeiramente sai da casa do Senhor porque verdadeiramente ela não quer viver as práticas que o Senhor ordena a elas fazer. Você vê que elas saem, não é porque você conhecia verdadeiramente a palavra, porque muitas pessoas elas conhecem a palavra, verdadeiramente elas leem as escrituras, mas verdadeiramente elas não praticam as escrituras corretamente, como deve praticar. Então o insensato, ele lia, mas verdadeiramente ele não praticava. As pessoas, elas hoje em dia, elas estão dentro da casa do Senhor, mas elas estão lendo, mas verdadeiramente elas não estão praticando. Então é necessário não só nós querer ler as escrituras, mas sim achar interessante as escrituras do Senhor. Muitas pessoas elas acham interessante as escrituras, mas verdadeiramente se for perguntar ou se for mandar elas praticar o que está ordenando, verdadeiramente muitas pessoas elas saem da casa do Senhor para não largar as práticas que elas vivem, para não largar as vontades delas, para não largar os quereres delas. Então elas verdadeiramente se afastam do Evangelho. Então o insensato ele estava lendo, mas por trás, será que verdadeiramente ele vivia ou verdadeiramente ele estava fazendo as práticas dele, que era o agrado, a vontade dele? Então muitas pessoas hoje em dia elas estão caindo na casa do Senhor, muitas pessoas elas estão caindo no Evangelho porque verdadeiramente elas não querem praticar e guardar o Evangelho, verdadeiramente elas não querem praticar aquilo que o Senhor ordena, aquilo que o Senhor manda. Quando manda eles verdadeiramente ensina que devemos praticar as escrituras, verdadeiramente as pessoas elas correm para não praticar e para não viver as escrituras. Então, se verdadeiramente queremos ficar verdadeiramente imbalável na casa do Senhor, se verdadeiramente eu e você quer ficar afirmado na rocha do Senhor, é necessário que eu e você cada dia mais venha viver as escrituras. Cada dia mais é necessário que eu e você venha ter uma renúncia dentro de nós. É necessário eu e você cada dia mais olhar para dentro de nós e verdadeiramente olhar para ver se eu e você está vivendo as escrituras do Senhor. Então se eu e você quer cada dia mais ficar firme, cada dia mais eu e você ficar imbalável na casa dele,
fazer é cada dia mais vamos viver, praticar a palavra do Senhor, porque cada dia mais, hoje em dia as pessoas, elas só vivem fraca na casa do Senhor. Hoje em dia as pessoas, elas só vivem caindo na casa do Senhor. Elas só vivem verdadeiramente dizendo que estão fracas na casa de Cristo, porque verdadeiramente elas não querem renunciar às práticas dela. Porque muitas das vezes a minha e a tua prática, que às vezes eu e você comete, nos afasta do Senhor, nos tira cada dia mais, de eu e você sentir desejo, de ler as Escrituras e cada dia mais viver ela. Porque se eu e você sentir vontade de querer fazer a vontade da carne, se eu e você cada dia mais sentir desejo de fazer a vontade nossa, eu e você cada dia mais não vai ter desejo de ler as Escrituras e cada dia mais viver ela. Então é necessário que quando venha esse desejo, é necessário que eu e você venha recorrer aos braços do Senhor, para que Ele venha cada dia mais nos fortalecer e nos afirmar, para que eu e você não venha se sentir fraco e cada dia mais se afastar dele. Porque muitas pessoas elas se sentem fraco e cada dia mais se afasta do Senhor, porque verdadeiramente querem viver as práticas que elas querem. Verdadeiramente elas querem viver as práticas dela, mas não querem viver as práticas de Cristo. Elas querem viver as vontades dela, mas verdadeiramente não querem viver a vontade que o Senhor ordena. Verdadeiramente elas não querem verdadeiramente ter a palavra do Senhor guardada dentro dela. Elas só querem verdadeiramente ler as Escrituras como se fosse um livro normal, ou se não como se fosse às vezes uma historinha que elas lê, se divide, dá risada. Mas é necessário você não querer verdadeiramente ler para rir as Escrituras do Senhor, mas sim é necessário que você venha ler, mas para guardar dentro do teu coração, para que você venha cada dia mais estar forte na casa do Senhor, para que cada dia mais você venha ficar afirmado com os pés na casa do Senhor, e cada dia mais que quando você pensar em desistir, você aí vai lembrar das Escrituras e verdadeiramente você não vai se afastar da presença do Senhor. Aí verdadeiramente você não vai se afastar do caminho do Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas elas acham graça em alguns versículos da Bíblia, às vezes elas dão risada, mas se verdadeiramente perguntar se ela verdadeiramente guardou aquele versículo, ou se não verdadeiramente ela deixou guardado para ela, muitas pessoas elas não guardam, muitas pessoas elas só lê porque achou engraçado, que nem a gente às vezes vê algum vídeo, vê por ver, assiste por assistir, achou engraçado, vou assistir, depois verdadeiramente passou. Mas aqui verdadeiramente nunca passa. Se eu e você verdadeiramente ler e guardar, se eu e você verdadeiramente ler verdadeiramente e guardar para nós, aí verdadeiramente isso aqui nunca vai passar, mas sim cada dia mais vai ficar afirmado para dentro de nós. Verdadeiramente isso vai ficar captado dentro do nosso coração. Então é necessário viver as Escrituras de Cristo, é necessário cada dia mais se afirmar na palavra dele, porque você nunca vai sair, nunca o vento ele vai te balançar, o vento ele nunca vai querer te arrancar, mas um crente fraco, verdadeiramente o vento ele vai arrastar e levar ele para bem longe. Ele verdadeiramente o vento ele vai arrastar ele e levar ele para bem longe, mas um crente que verdadeiramente está ali, afirmado na palavra do Senhor, afirmado nas Escrituras, o vento ele não vai ter como te levar para bem longe, porque verdadeiramente você escolheu ficar afirmado aonde você está. Verdadeiramente você escolheu ficar afirmado onde o Senhor ele te colocou, onde verdadeiramente você está. Então ali, aquele homem prudente, você vê que ele escolheu ficar afirmado ali sobre aquela rocha, e verdadeiramente ele ficou aonde ele queria estar. Então você vê que ele ficou afirmado naquele lugar, e o vento ele não abalou aquela casa, ela não abalou, o vento ele não abalou aquela estrutura daquele homem, porque verdadeiramente ele conhecia e guardava
diante dele. Mas não devemos eu e você querer ser mentiroso na casa do Senhor, como a palavra mesmo vai dizer, que muitas pessoas, elas dizem que guarda a palavra, mas verdadeiramente ele diz que todo aquele que diz que guarda a palavra, ele diz que e não guarda é mentiroso. Então, para que eu e você verdadeiramente não seja um mentiroso dentro da casa do Senhor, para que eu e você não venha a ser verdadeiramente um mentiroso dentro da casa de Cristo, é necessário você cada dia mais ler verdadeiramente e guardar esta palavra do Senhor, porque verdadeiramente esta palavra ela é poderosa. Verdadeiramente essa palavra é que cada dia mais vai nos afirmar. Se eu e você verdadeiramente tiver com ela guardada, se eu e você verdadeiramente tiver com ela guardada dentro do vosso coração, é ela que verdadeiramente cada dia mais vai te purificar, é ela que cada dia mais vai estar ali te guardando, te fortalecendo. Se verdadeiramente você cada dia mais parar para observar ela e guardar ela, porque às vezes não é fácil eu e você, ler as escrituras e cada dia mais viver com ela. Às vezes não é fácil eu e você verdadeiramente viver com ela e praticar o que ordena. Mas se eu e você verdadeiramente quer permanecer com Cristo, é necessário que nós venha cada dia mais fazer um esforço, mesmo que seja difícil, é necessário que eu e você cada dia mais faça um esforço de ler as escrituras e verdadeiramente guardar, por mais que seja difícil, por mais que seja dolorido, mas é isso que verdadeiramente vai afirmar eu e você na rocha, para que eu e você venha a cada dia mais alcançar o melhor de Cristo. É a palavra que verdadeiramente vai cada dia mais nos purificar, para que eu e você cada dia mais alcance o melhor do Senhor. Se eu e você verdadeiramente praticar ela com alegria, praticar ela e guardar ela com amor dentro do nosso coração, que aí cada dia mais eu e você vai estar purificado dentro dele. Então é necessário que eu e você venha cada dia mais viver sobre a rocha, e não viver verdadeiramente com uma casa afirmada sobre a areia, mas sim que vocês venham cada dia mais viver com uma casa afirmada na rocha. Porque se eu e você vive com a casa verdadeiramente afirmada na rocha, você verdadeiramente não cai. Mas se você afirma a tua casa sobre uma areia, verdadeiramente aí aquela casa ela é destruída. Aí você vê que aquela casa o vento ele derruba. Mas quando é uma casa que está ali verdadeiramente afirmada sobre a rocha, verdadeiramente esta casa ela não pode ser abalada. Verdadeiramente esta casa ela não pode ser destruída, porque está ali afirmada na rocha. Então é necessário eu e você verdadeiramente ser prudente verdadeiramente, e não dizer que é prudente e viver como insensato. Não é necessário eu e você viver como prudente e verdadeiramente não dizer que é prudente e fazer as práticas do insensato. Muitas pessoas dizem que é prudente, mas verdadeiramente está sendo que nem um insensato. Muitas pessoas dizem que está na casa do Senhor, que é prudente, mas verdadeiramente quando eu e você vai observar, está vivendo as práticas do insensato, está fazendo as coisas que o insensato faz. E quando o vento vem, você vê que ela não tem como ela ficar de pé, porque diz que é prudente e vive como insensato. Diz que verdadeiramente está na casa do Senhor, vivendo a palavra e guardando ela, mas não, diz que é prudente e vive verdadeiramente como insensato na casa do Senhor. Então eu e você não devemos ser que nem um insensato, mas sim eu e você devemos ser que nem um prudente, afirmado na rocha, para que você verdadeiramente não caia, para que você verdadeiramente não venha a ser abalado, ou para que você verdadeiramente não venha a ser destruído. Então viva verdadeiramente como um prudente na casa do Senhor, praticando a palavra dele e guardando, e não como um insensato que verdadeiramente só lia as escrituras e verdadeiramente não guardava para ele. O insensato ele só lia, mas verdadeiramente ele não guardava e vivia. Ele verdadeiramente não vivia com aquilo que ele devia viver.
Então o prudente, ele foi verdadeiramente forte, porque verdadeiramente ele viveu como um prudente e não como um insensato. Ele guardou as escrituras do Senhor verdadeiramente da maneira que o Senhor ordenou, verdadeiramente da maneira que ele aprendeu. Então eu e você devemos ser que nem um prudente e não como um insensato na casa do Senhor, e não verdadeiramente como um insensato mas sim verdadeiramente como um prudente que viveu corretamente na palavra do Senhor, corretamente na direção do Senhor. E você vê que Satanás, o vento que veio, não pôde tocar nele, porque verdadeiramente ele conhecia as escrituras e verdadeiramente ele estava vivendo aquilo que devia viver. E você vê que ele continuou abalado. Amém? Essa mensagem em nome de Jesus eu deixo para os irmãos.